Oi, gente, muito boa tarde para todos. Espero que todos estejam bem, né, na medida do possível que está acontecendo aí com o nosso país, né? Um friozinho que tá aqui no Rio de Janeiro, mas é normal, né? Gente, todo mundo viu aí o caos que teve essa semana, né, em relação ao Roberto Justus, né, a esposa dele colocou foto lá da menina com a bolsa, né, de 15 mil reais. E a esquerda Paz e Amor, né, desejou flores, tudo bom para criança, né? A gente sabe muito bem como é que é a esquerda, mas assim, é o que eu acho muito estranho, né? A Janja, ela gasta, né? E ninguém fala nada, né? Aquela mulher de próstata lá, Erika Hilton, gasta. Ah, mas ela é deputada. Vamos lá. O Roberto. Vamos lá. Bom, você vai falar, vai defender o Roberto Justus? Não, porque o homem é bilionário. Né? O homem é bilionário. O que eu acho. Mas uma coisa, eu tenho que admitir que ele estava certo no vídeo dele. Que ele falou com a esposa e tal. Ele falou assim, o seguinte: o empresário nesse país se tornou um inimigo. E é verdade, né? De acordo com a esquerda, um empresário ele é inimigo. Por quê? Porque ele cria uma empresa, né? A empresa começa a dar certo e ele não dá conta do trabalho. O que ele tem que fazer? Contratar pessoas para trabalhar. Mas aí o pensamento do esquerdista é que, tipo assim, eu tô trabalhando para enriquecer ele. Tá, querido. Só que você também tá trabalhando para poder sobreviver. Se não é aquele cara montar uma empresa, a empresa dele crescer, fazer com que ele contrate você para trabalhar, não tem como o país girar, tá? E é certo isso que ele falou. O empresário no Brasil se tornou um inimigo. As pessoas não gostam de empresários no Brasil. Principalmente se o empresário for loiro, de olhos azuis e bonito, como é o caso dele, né? Porque já é um homem já com mais de 70 anos, né? Se eu tô com... eu vou fazer 34 anos. Se a esposa do Roberto Justus, a idade a minha dela com a minha é 4 anos. Então, assim, ela até 38. Então, ele já é bem coroa, né? Tipo assim, um cara louro de olho azul, empresário, bem sucedido, que gera emprego, que famílias do Brasil, algumas famílias do Brasil, de empresas do Brasil, dependem dele, dependem da empresa dele dar certo. Aí a esquerda ela é a favor da taxação dos ricos. Se você taxar os ricos, se você taxar os empresários, o que acontece? Você aumenta os impostos, ele não consegue segurar a empresa. Aí, por tabela, ele vai demitindo as pessoas. Ele quebra, além dele falir, várias pessoas que dependem dele, que dependem da empresa dele para poder ganhar dinheiro, para poder conseguir sobreviver no Brasil, elas são demitidas. E é onde o capitalismo quebra e é onde a gente vê a miséria que existe há 67 anos em Cuba. Então, é o que acontece no Brasil. Só que o que eu acho mais absurdo tudo isso é que, tipo assim, aí ele falou assim, é, como é que é? Vamos lá. Só a guilhotina, né? Ai, a outra só matando é mesmo. A outra tá assim, o que ela está fazendo fora do moedor de carne? Aí o que eu acho pior, você não vê metade dessa empatia com as meninas que foram violentadas, torturadas, e os bebês que foram assassinados pelo Hamas. Você não viu essa empatia com as mães e com as pessoas que foram com as pessoas que foram vítimas de pedofilia, tráfico infantil na ilha de Marajó, né? No qual a Xuxa, que se diz ser tão defensora das crianças, não estava fazendo nada. Você não viu metade dessa empatia? As vítimas do INSS, as pessoas que foram lesadas por isso, se calaram. Ninguém viu isso? As pessoas que morrem nas filas dos hospitais no SUS esperando por um atendimento. Ninguém teve isso. Aquela menina Jéssica Canedo, que infelizmente foi vítima de uma fake news, e hoje, essa semana, eu fiquei triste em saber que a mãe dela veio a falecer. Quer dizer, o que eu acho engraçado, a Marina Silva foi encurralada por uma CPI,
Porque ela fez errado, ela deu piti, teve ataque de pelanca e foi embora. Aí saiu Mônica Martelli, saiu Malumada, saiu Felipe Camargo defendendo. Aí todas as mulheres merecem respeito. Então a Jéssica merece respeito. A menina de 5 anos de idade merece respeito. Ué, o que eu acho estranho é, tipo assim, fora da minha realidade. Sim, uma bolsa de 15 mil reais é fora da minha realidade, porque eu não chego nem perto disso. Mas o Roberto Justus, ele é empresário, ele ganha dinheiro dele trabalhando. E se a mulher dele trabalha, se depende dele, aí é um problema deles também. E se eles puderem dar uma bolsa de 15 mil reais, eles vão dar. Eles não têm que dar satisfação pra esquerda, não. Aquela criatura lá, aquela mulher de próstata, 9 mil reais. 9 mil reais maquiador, mas aí pode, né? Dinheiro público pode. Dinheiro público você pode. A Janja gastar, pode. Não é assim? Isso pode. Isso pode, não é? Agora, empresário não pode. E tem outra coisa. Roberto Justo tá certo. Tem que processar mesmo. Tem que processar. Essa esquerda tem que aprender a ter limite. Eles não vivem dizendo que o amor venceu? Pois bem, eles vão conhecer o amor agora. Isso aí. Processa. 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 Que esses esquerdistas nojentos têm que aprender a ter limite. Tem que aprender a ter vergonha na cara. Tem que aprender honra. Caráter. Sabe o que é isso? Não, não sabe porque volta num ladrão. Então vão aprender. Tem que processar mesmo. Aí o professor assim, não, mas eu sou um professor aposentado. Eu sou um professor aposentado. Aí porque não estava no dia ruim. Faz o seguinte então, ô criatura. O dia que você estiver no dia ruim, você pega todo esse seu ódio aí, você vai numa comunidade aqui no Rio de Janeiro e despeja o seu ódio em cima do Comando Vermelho, em cima do TCP, em cima de todos os traficantes, bandidos e ladrões que ficam atormentando a gente aqui. Tá bom? Você pega esse seu ódio e despeja neles. E uma psicóloga. Não, é que eu fico imaginando os pacientes dessa criatura. Porque, olha só, se querem caçar o mandato de um deputado, se querem mandar prender um pastor porque ele falou que o Eric Hilton é homem, é transfobia, então caçem o diploma dessa mulher. Que essa mulher não é psicóloga, não. 35 anos. Você com 35 anos, meu querido, você tá mais acabada que uma senhora de 75. Porque eu vou fazer 34 anos de idade. Sou novinha? Não. Mas a minha cara não tá tão lascada quanto a sua. Já teve gente falando da minha aparência aqui, mas eu não tô nem aí pra isso. É o que eu acho ridículo. Tem que aprender a ter limite. E eu gostei da postura dele. Tem que processar. Processa. Processa em cima. Aí quando processou, não, aí apareceu, não, eu vou pedir desculpa, né? Vou pedir desculpa porque é uma metáfora. A Janja chamando o jornalista de vira-lata, então é o quê? Não é? Então, toda vez que eu chamar o Lula de ladrão, se alguém for falar alguma coisa, eu vou estar falando, é uma metáfora. Não é? Eu detesto isso. Tem que processar mesmo. Processa aí, ô coroa. Processa. Processa a esquerda nojenta. Processa. Eles têm que aprender a ter vergonha na cara. Eles têm que aprender a ter limite. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o cacete. Liberdade de expressão o quê? Vocês querem aprender liberdade de expressão? Agora vocês vão tomar. Vão tomar. Procure quem são essas criaturas que ficaram fazendo isso com a sua filha e processa. Processa. Que eles vão pensar, quer dizer, pedir para um esquerdista pensar é a mesma coisa de pedir para um gato não enterrar o cocô que ele vai fazer. Mas pede. Pede. Tá? Eles vão aprender a ter limite. Tem que aprender a ter limite. Tem que aprender a ter educação. Gostei. Eles vão aprender. Tá? Pega esse seu ódiozinho e despede em cima de bandido na rua. Que vai ser muito bom. Vai ser muito bom esse professor aposentado aí pegar esse ódio dele aí e ir lá pra cima de um comando e jogar em cima dos bandidos do Comando Vermelho. Ele vai receber tanto amor. Vocês podem ter certeza disso, que eles vão receber muito amor da bandidada que tá lá. Olha, isso eu garanto, tá? Gente, recado dado, fiquem com Deus e boa tarde.